Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler os 4 últimos versículos desse capítulo. Versículo 24, 25, 26 e 27. Vamos ler? Acompanhe comigo. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Convido você a orarmos, pedindo a bênção do Senhor sobre a meditação que vamos fazer sobre esse texto. Senhor, te agradecemos porque a tua palavra já é abençoada, ela é uma bênção. A tua palavra é viva e eficaz, e a tua palavra sempre, sempre é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Que ela seja nesta manhã, Senhor, assim para a vida de cada um. Que ela seja consolo, que ela seja ensino, que ela seja encorajamento, que ela seja o alimento do qual a nossa alma precisa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa meditação nesta manhã é direito, consideração e poder. 3 palavras. E esse tema está baseado neste trecho pequeno que nós acabamos de ler. No capítulo 17 de Mateus, nós vemos lá no início Jesus demonstrando num flash o seu poder, o seu reino, naquele episódio glorioso da transfiguração. Depois nós vemos na sequência Jesus mostrando o seu poder na expulsão daquele demônio que estava aprisionando aquele jovem, ali nos versículos 14 até o 21. E Jesus depois, então, prediz a sua morte mais uma vez, e agora, no final deste capítulo glorioso, em que Jesus demonstra sua glória, seu poder, fala da sua morte na cruz, vemos Jesus recebendo uma cobrança. Você já recebeu uma cobrança? E como é que você se sentiu? Qual foi a sua reação naquele momento? Qual a atitude de Jesus diante dessa cobrança que ele recebe? Então, a sua atitude se desdobra em 3 pontos. O primeiro deles, o direito de filho. Nós vemos aqui qual a atitude de Jesus. Esse direito de filho, primeiro ponto da nossa meditação, está nos versículos 24, 25 e 26. Então, o episódio era este. Os cobradores de imposto do templo, esse imposto das 2 dracmas, era um imposto cobrado para a manutenção do templo em Jerusalém. E havia os cobradores espalhados por todas as províncias de Israel. Jesus estava em Cafarnaum, lá ao norte também do Mar da Galileia, à beira do mar. Jesus havia chegado ali e recebe essa cobrança. 2 dracmas era um imposto estabelecido por Moisés para que o templo fosse mantido.
cada judeu do sexo masculino de 20 anos para cima deveria pagar 2 dracmas por ano como imposto para o templo. E o valor dessas 2 dracmas era equivalente ao valor de 2 dias de salário, de trabalho, com um salário mínimo. Então, se você quiser fazer a comparação com o nosso salário mínimo no Brasil, você pode chegar à conclusão que seria mais ou menos uns R$80. Porém, não era esse o parâmetro, né? Um denário era um salário de um dia. Então, a moeda grega era dracma. Então, 2 dracmas, 2 moedas que equivaliam 2 dias de salário, trabalhando 2 dias. E cada um teria que fazer esse pagamento. A cobrança vai a Jesus através de Pedro. E Pedro dá uma resposta imediata, né? Pedro era sempre muito imediatista. Então, quando os cobradores perguntaram, Pedro imediatamente respondeu sim. E ao que nos parece aqui no texto, no verso 25, sim, respondeu ele, ao entrar em casa. Então, Pedro parece que deu a resposta, virou as costas e entrou em casa. E pelo que nós observamos aqui na sequência do verso 25, ele iria falar com Jesus a respeito. Por quê? Porque Jesus se lhe antecipou. Então, se Jesus se antecipou, é porque sabia que Pedro entrou com uma questão. Senhor, está lá fora, os cobradores estão lá fora, os cobradores de imposto. E eu disse que o senhor paga. Quem sabe Pedro iria dizer alguma coisa por aí, porque Jesus se lhe antecipou com uma pergunta. E essa pergunta nos leva, então, que essa pergunta de Jesus e a sua resposta à sua própria pergunta é que nos leva a esse ponto, o direito de filho. Porque Jesus faz a pergunta, Pedro, Simão, qual é o seu pensamento a respeito de uma questão? Os reis da terra cobram impostos, os tributos, as taxas, dos filhos ou dos estrangeiros, dos estranhos. E prontamente Pedro deu a resposta, dos estranhos. Aí Jesus concluiu, então os filhos estão isentos. Imagine você, um jovem, entrando na sala de embarque para tomar um avião, e aí o funcionário que está ali fazendo a checagem dos tickets, as passagens, onde está a sua passagem? Ele responde, essa companhia de avião toda, todos esses aviões dessa frota, inclusive esse que eu vou tomar agora, são do meu pai. E eu sou o único herdeiro. Então eu vou tomar assento na primeira classe, porque esse avião é do meu pai. Eu não iria pagar a passagem para mim próprio, para eu mesmo. Eu vou pegar o dinheiro e devolver no meu bolso. Tudo é meu. Inclusive o seu salário, quem paga é meu pai. Então, imagine você, o Criador de todas as coisas. Aquele que era simbolizado pelo templo. O templo, tudo que tinha no templo era o símbolo do próprio Senhor Jesus. Ali estava o Senhor Jesus. Inquirido, cobrado a pagar imposto de 2 dracmas para o seu próprio templo, que ele próprio estabelecera, que ele próprio era a realidade simbolizada por cada um daqueles elementos dentro do templo. Mas o direito de filho, que nós vemos claramente aqui nesta passagem tão singela, dá lugar a um outro aspecto, a consideração pelos cobradores de imposto. E esse é o nosso segundo ponto, a consideração pelos cobradores
de imposto. O que é considerar? Considerar é levar em conta, é ter estima, é ter apreço, é valorizar. A gente diz assim, eu fui tão bem considerado pelo fulano e tal, que me recebeu tão bem ali na repartição. Ou então a gente diz, me desconsideraram, eu fiquei lá 3 horas e ninguém me atendeu. Então, consideração é esse valor pessoal que a gente dá uns para os outros, essa relevância, essa estima. Isto é consideração. E de onde nós depreendemos aqui que Jesus considerou? Olhe esta frase no versículo 26, no início do versículo 27. Mas para que não os escandalizemos. Então, Jesus não queria escandalizar, não queria causar um desconforto, não queria escandalizar ou espantar, não queria confrontar nem aqueles que possivelmente estivessem ali para tentar encurralar Jesus num canto. Como sempre, os opositores de Jesus tinham esse objetivo de encalacrar Jesus em alguma resposta, em alguma pergunta sem resposta. E, obviamente, que jamais conseguiram, porque Jesus é Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o único onisciente, sabe de todas as coisas, conhece os intentos do coração, conhece os pensamentos do nosso coração, as intenções, as motivações, aquilo que nos leva a falar o que falamos, a fazer o que fazemos, a real causa. Tudo isso está claríssimo aos olhos daquele que sabe todas as coisas. As pessoas podem enganar umas às outras, nunca enganar a Deus, de forma alguma. Jesus Cristo sabe. Então, mesmo sabendo que possivelmente a intenção daqueles homens fosse de encurralar Jesus ali agora, ele vai pagar ou não vai pagar o imposto? Jesus os considerou. Jesus disse, para que nós não os escandalizemos, então ele abre mão do direito para externar a sua consideração. Tal como nós lemos em Filipenses 2, versículo 5 em diante. Paulo diz assim, o autor daquela carta, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, se humilhou, abriu mão de tudo e veio porque nos considerou. Imagine, considerou a nós. Hoje estamos vendo, nestes dias, estamos vendo um exemplo muito lindo de consideração. Os habitantes da Polônia, ali na fronteira com a Ucrânia, recebendo aquelas centenas, milhares de refugiados, pessoas traumatizadas, feridas, famintas, com frio, embora com bons casacos, mas debaixo de uma neve, saindo de suas casas debaixo de um terror, de uma guerra insana, chegando ali, mesas enormes, cobertas com toldo, e pessoas ali com disposição, tendo alimentos quentes, tendo cobertores, até cobertores térmicos, tendo um acolhimento, consideração humana. Que coisa linda! Consideração. Toda a consideração que há no nosso planeta, todo ato de consideração, ela é um reflexo
muito pequeno da grande, legítima, imensa consideração que Deus tem por nós. Então, direito de filho, mas uma consideração até para com aqueles cobradores de imposto. E esta consideração nos leva então ao nosso terceiro e último ponto, que também está no versículo 27. A ordem que Jesus dá a Pedro. Então, o último ponto é poder. O poder de Jesus. Jesus dá uma ordem a Pedro. Vai ao mar. Cafarnaum era a beira-mar. Vai ao mar, lança o anzol. E o primeiro peixe que você fisgar, tira. E abrindo-lhe a boca, abre a boca do peixe, você vai encontrar ali um estáter. Um estáter era uma moeda que valia 4 dracmas, ou seja, exatamente a quantia necessária para pagar o imposto de 2 pessoas. E Jesus disse, pega aquele estáter, o valor de 4 dracmas, vai lá e entrega a eles, aos cobradores de imposto. Entrega 2 por você e 2 por mim. Se você quiser saber por que Jesus não colocou ali uma quantidade maior, de um valor maior, pagando o imposto de todos os outros discípulos, porque você pode pensar, e os outros? Esquece essa pergunta, um dia na glória você vai saber, se desejar, porque não há aqui nenhuma alusão a isso. Você pode até concluir que os outros tinham menos de 20 anos, porque o imposto era cobrado de quem tinha 20 anos para cima. Fora Pedro que recebera a cobrança em nome para direcioná-la a Jesus, né? Na verdade, os cobradores não estavam preocupados com Pedro, eles queriam era pegar Jesus. Não pegaram, receberam uma consideração e uma demonstração do poder. Eu creio que Pedro chegou lá, não estou acrescentando esse texto, mas Pedro pode até ter contado, né? A origem daquele dinheiro. Eu contaria para demonstrar o poder do Senhor. Você vê aqui que o poder do Senhor é tão grande, a sua onisciência é completa. Ele sabia que Pedro recebera lá fora uma cobrança para ele, para Jesus. Jesus, ao entendimento aqui do texto, já tinha entrado e Pedro estava entrando e recebeu a cobrança. Ele entrou em casa para falar com Jesus e antes que ele falasse, Jesus lhe dirigiu aquela pergunta e estabeleceu aquele diálogo porque sabia o que estava, qual era a preocupação no coração de Pedro, o que tinha acontecido, o que aqueles homens vieram fazer. Sabia quem eram os homens, o que eles iriam cobrar de Pedro. E Jesus sabia que indo lá para o mar, lançando o anzol, o primeiro peixe viria com uma moeda na goela. Se essa moeda estava entalada ali, o pobre do peixe estava em sofrimento, ninguém sabe. Ou se apenas estava em cima da língua do peixe, não sabemos. Mas o fato é que Pedro precisava abrir a boca do peixe para achar ali, ele iria achar ali uma moeda. E essa moeda, Jesus sabia, ele não tinha dúvida do valor dessa moeda. Ele disse, é um estáter que tem lá. E o estáter, coincidentemente, valia 4 dracmas. Era o necessário, nada mais que o necessário. Não haveria troco nem nada, não precisavam. Eu creio que se Jesus quisesse dizer para Pedro, vai até lá no Judas, que é o nosso tesoureiro, ele tem a sacola. Isso nós sabemos que Judas tinha o controle ali das ofertas que entravam para a manutenção dos alimentos deles nas viagens, né? E Judas, no caso, nós sabemos também, roubava desse dinheiro. Então,
Jesus poderia dizer, vai lá no Judas ver se tem 4 dracmas lá. Jesus poderia fazer aparecer 4 dracmas lá, mas aprove ao Senhor usar esse expediente. Pedro teve a sua parcela aqui. Ele não recebeu totalmente de graça, ele participou, obedecendo à instrução de Jesus. Se Pedro tinha um anzol no seu bolso, nós não sabemos. O fato é que ele tinha deixado a pesca há muito tempo para seguir Jesus. Aqui Jesus já estava encaminhando-se para o final do seu ministério. No início do ministério de Jesus, Pedro tinha deixado a pesca. Então, provavelmente, ele não tinha ali na sua mão, a seu alcance, os apetrechos de um pescador. Mas ele foi tomar esse anzol e ele caminhou até a praia, até o mar da Galileia, certamente, porque Cafarnaum ficava à margem do mar da Galileia. E pescou, recolheu o peixe, fez o que Jesus tinha dito, pegou o estáter e foi lá, entregou para os cobradores de imposto. O poder foi exercido pelo nosso Senhor, Filho de Deus, que mesmo sendo filho, considera o homem, tem valor, dá valor para o ser humano. E eu quero dizer uma coisa a você, concluindo esta pequena meditação. Como filho de Deus, Jesus considera você. Ele deu a vida por você. Ele deixou toda a sua glória por você. Que tremenda consideração Ele tem para com você. Ele sabe das suas necessidades, por menores que elas sejam, por mais irrelevantes que você possa considerar alguma necessidade sua. O Senhor, na sua onisciência, Ele sabe. E Ele tem poder para agir. Nada é impossível para Deus, coisa alguma é impossível para Ele. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua situação? Talvez uma necessidade na alma, de ser considerada, de ser valorizada como pessoa. Talvez uma necessidade financeira, uma necessidade econômica, uma necessidade na área da saúde, uma doença. Talvez a necessidade de uma orientação para tomar uma decisão. Não sabe qual caminho escolher, se vê numa encruzilhada e não sabe o que fazer. Há alguém, o Filho de Deus, que tem um olhar amplo, que não é limitado pelo presente, passado e futuro, que é a nossa referência de tempo, que é alguém que enxerga tudo e sabe tudo sobre tudo e considera você com muito amor. E tem o poder, a sabedoria para guiá-lo nessa decisão, para satisfazer a necessidade do seu coração, para suprir a necessidade da sua despensa. Jesus Cristo é essa pessoa. Gostaria de crer nele, de entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu preciso de Ti. Tu és o Filho de Deus. Tu me amas e Tu tens poder para me salvar e me guiar. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és o Filho de Deus. Nós cremos nisto. A Tua palavra diz e nós cremos. E o Senhor veio em carne e sangue, à nossa semelhança, porque abriu mão da Sua glória e veio para estar conosco, para, na forma humana, cumprir todo o propósito de Deus e nos salvar, nos libertar das garras do diabo, da perdição eterna, da morte eterna, da separação eterna de Deus. Então, em Ti, Senhor Jesus, pelo Teu grande e absoluto poder, nós podemos ser transformados em filhos de Deus.
E então, como filhos, estamos isentos de toda cobrança, de toda dívida que Satanás queira impor sobre nós. Como filhos, estamos livres. A nossa dívida foi paga pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, que pelo Teu Santo Espírito Tu faças com que esta palavra caia no coração de cada um e faça ali uma transformação, Senhor. Opere ali uma transformação que só ela pode operar, pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos para que a doença seja sarada, para que a enfermidade seja retroceda em nome de Jesus. Oramos também, Pai, para que essa necessidade terrível, tremenda, que tem tirado noites de sono, tem roubado o sorriso e o brilho dos olhos, essa necessidade seja entregue ao Senhor, que pode supri-la abundantemente, porque Tu tens todo o poder. Oramos, Pai, para que esses relacionamentos sejam restaurados em nome de Jesus, no poder de Jesus. Oramos, Senhor, para que o Teu reino venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, em nome de Jesus.